Terror Sombrio apresenta Sete histórias de terror que só acontecem com quem está sozinho. Antes da gente começar, já dá aquela força pro canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum relato novo. E comenta aqui embaixo de onde você tá vendo esse vídeo e que horas são aí agora. Quero ver até onde essas histórias estão chegando. Eu morava sozinho, num pequeno apartamento, no segundo andar de um prédio antigo, daqueles que cheiram a mofo no corredor e tem portas que rangem só com o vento. Naquela noite, uma quinta-feira comum, eu havia saído do trabalho e passado na casa da minha irmã para jantar. Fiquei lá algumas horas, conversando, comendo, rindo, até que percebi que já passava das 11 horas da noite. Me despedi e fui direto para casa. Estacionei meu carro na rua, como sempre, e subi os 2 lances de escada, meio escuros do prédio. A luz do sensor não acendeu de imediato, o que me obrigou a usar a lanterna do celular. Foi aí que notei algo estranho. A porta do meu apartamento estava entreaberta. Por um segundo, congelei. Meu coração começou a bater rápido, mas tentei me convencer de que talvez eu tivesse esquecido de trancar direito. Era cansado do trabalho, às vezes distraído, podia ter deixado mal encaixada. Mas quando empurrei a porta devagar e acendi a luz, vi que a casa estava diferente, bagunçada. Não como se alguém tivesse entrado para roubar, mas como se alguém tivesse procurado algo. Todas as gavetas estavam abertas, as almofadas do sofá viradas, os quadros fora do lugar. E o mais estranho, nada havia sido levado. Meus olhos correram pelo ambiente como um animal acuado. Gritei com a minha voz trêmula: "Tem alguém aí?" Nada. Apenas o eco do meu próprio medo. Revirei cada canto da casa, tremendo, com o celular na mão, tentando ser rápido e silencioso ao mesmo tempo. O banheiro vazio. A cozinha do mesmo jeito que deixei. O quarto. Tudo fora do lugar. Como se alguém tivesse passado ali, mas com um cuidado doentio em não levar nada. Minha primeira reação foi ligar para a polícia, mas parei antes de discar. Não. Havia sinal de arrombamento, nada quebrado, nada roubado. Quem acreditaria em mim? Provavelmente diriam que eu mesmo fiz aquilo e esqueci. Então decidi tirar fotos da casa, registrar tudo, as gavetas abertas, as marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado a cadeira da sala para a frente da porta do meu quarto. Foi aí que meu celular vibrou. Uma notificação, uma mensagem de um número desconhecido. O texto dizia apenas: "Faltou trancar." Eu congelei. Senti meu sangue gelar até os pés. Meus olhos foram direto para a fechadura da porta, que estava intacta, como se ninguém a tivesse forçado. A única explicação era que tinha sido aberta com a chave. Mas quem teria uma cópia? Minha respiração ficou curta. Comecei, e naquele momento, percebi que talvez a pessoa ainda estivesse ali dentro, com o coração batendo como um tambor ensurdecedor. Fui até a cozinha e peguei uma faca. Me tranquei no banheiro, como se fosse a última fortaleza possível, e liguei para minha irmã. Pedi para ela vir para a minha casa imediatamente. Ela percebeu o desespero na minha voz e não fez perguntas, só disse: "Tô indo." Fiquei lá por quase 20 minutos imóvel, tentando ouvir qualquer som, até que escutei um leve arrastar. Bem do lado de fora, parecia algo sendo empurrado, ou alguém se movendo devagar, como se quisesse não ser notado. Me aproximei da porta do banheiro e segurei a maçaneta com força, rezando para não girar, mas girou, muito devagar, quase imperceptível, como se alguém estivesse testando se eu ainda estava ali dentro. Não aguentei e gritei: "Quem está aí?" Eu chamei a polícia. O silêncio voltou como uma resposta afiada, e a maçaneta parou. E então, nada.
Minutos depois, ouvi minha irmã batendo na porta principal do apartamento. Quando saí do banheiro, armado com a faca, a casa estava normal, as coisas ainda fora do lugar. Sim, mas ninguém, nenhum som, nenhuma sombra, nenhum sinal de que havia alguém ali há segundos. Nos dias seguintes, tentei seguir minha vida. Mudei as fechaduras, instalei trincos extras, câmeras, alarmes. Mas o pior não foi o que aconteceu naquele dia, foi o que continuou acontecendo depois. Porque 3 dias depois, cheguei em casa novamente e a porta estava trancada. Mas por baixo havia um bilhete enfiado pela fresta, um pedaço de papel amassado, dobrado várias vezes. Nele, com letra trêmula e irregular, estava escrito: "Você trancou, mas eu ainda estou aqui." As câmeras não mostravam ninguém, nem na entrada, nem nas escadas, nada. Era como se aquilo tivesse aparecido do nada, como se já estivesse dentro da casa antes de eu sair, como se nunca tivesse saído. Naquela noite, fui dormir com todas as luzes acesas. Tentei me convencer de que era algum tipo de brincadeira, ou que talvez minha mente estivesse desmoronando, mas às 3h17 da madrugada, ouvi o barulho, cadeira da sala arrastando sozinha pelo piso e uma notificação nova no celular. A gente ainda não terminou. Era uma noite fria e úmida em Santa Maria Madalena, uma cidadezinha escondida nas montanhas do Rio de Janeiro. Lucas, de 20 anos, estava sozinho em casa. A mãe dele havia viajado para o interior de Minas para visitar a tia que estava muito doente. Ela mandou mensagem no início da tarde, dizendo que só voltaria dali a 3 dias. Lucas até gostava de ficar sozinho. Ele tinha liberdade. Já passava da meia-noite. Ele estava no quarto, jogando no computador com o fone no ouvido. Ouvir um som vindo do andar de baixo. Era baixo, abafado, quase irreconhecível. Uma voz fraca, mas conhecida. Era a voz da mãe dele, chamando do andar de baixo. Ele pausou tudo, tirou os fones, olhou para a porta fechada do quarto. Lucas, desce aqui um pouquinho, filho. A voz parecia cansada, lenta, como se estivesse com dor. Mas o detalhe era impossível. Não poderia ser ela. Lucas não respondeu. Ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Então, a voz repetiu, dessa vez, com mais firmeza: "Lucas, estou te chamando. Vem aqui." O coração de Lucas disparou. Ele se levantou da cadeira. Com cuidado, encostou o ouvido na porta. Nada. Silêncio total. Pegou o celular e digitou para a mãe: "Mãe, você voltou?" E a mãe respondeu: "Não. Ainda estou na estrada." "Por quê?" Lucas olhou novamente para a porta. Engoliu seco. Então, a voz falou outra vez. Agora, bem mais irritada: "Lucas, você está me ignorando. Vem aqui agora." Era idêntica à voz da mãe. O tom, as pausas, até o jeito que ela costumava chamá-lo quando estava impaciente. Ele segurou o celular firme. Decidiu que não iria abrir a porta. Foi até a mesa. Abriu o aplicativo das câmeras de segurança que o pai tinha instalado meses atrás. A câmera da sala. Nada. Cozinha. Nada. Corredor. Escuro. Varanda da frente. E foi aí que ele viu, na imagem da câmera externa, em pé, parada exatamente no portão, estava a mãe de Lucas. Ou pelo menos, alguém com o rosto dela. Ela estava ali, estática, embaixo da garoa, encharcada, mas imóvel, com os olhos arregalados, olhando diretamente para a porta de entrada da casa. Lucas aproximou a imagem. Era o rosto dela. Mesmo cabelo. Mesma bege. Mas havia algo errado. Os olhos
não piscavam. O corpo não tremia de frio. Ela parecia uma fotografia viva. Lucas digitou para a mãe de novo. Você está no portão? E a mãe respondeu. O quê? Claro que não. Tô em Além Paraíba. Agora. Pourquoi? A resposta chegou segundos depois. Ele olhou novamente para o vídeo. A mulher continuava parada. E então, lá de baixo, a voz dentro da casa repetiu mais uma vez. Lucas, por que você está me ignorando? Vem aqui. Agora. Só que... agora ela estava rindo. A risada que ecoou pela casa não era natural. Era como se alguém tivesse aprendido a rir, mas não soubesse como parar. A mesma voz que soava como a da mãe. Agora parecia uma imitação mal feita. Um som artificial tentando se passar por humano. Lucas trancou a porta do quarto. Correu até a gaveta. Pegou uma faca. Abriu novamente a câmera do portão. Agora, a figura estava mais perto. Tinha passado pelo portão menos mesmo estando trancado e estava na escada da varanda. Mesmo rosto, mesmo casaco, mas os olhos estavam totalmente negros. A imagem travou. Ele ouviu passos no andar de baixo, leves, lentamente subindo as escadas. Com cada degrau, a mesma frase repetida. Filho, abre a porta, por favor. Mas a mensagem da mãe chegou na mesma hora. Lucas, você tá me assustando. Fica trancado. Chama alguém. Eu não estou aí. Lucas se ajoelhou no canto do quarto. A luz piscava. O celular tremia na mão. A sombra de pés apareceu por baixo da porta. Toque, toque, toque. 3 batidas secas. A voz falou mais uma vez. Mês, baixa mais rouca, como se estivesse se desmanchando. Filho, por que você tem medo de mim? A maçaneta girou, mas a tranca resistiu. Lucas ficou ali, imóvel, a respiração presa no peito, até que a sombra desapareceu e o silêncio voltou. Na manhã seguinte ele desceu com o pai, que havia voltado às pressas. Todas as portas estavam trancadas. Nenhum sinal de invasão. Mas no portão, pegadas descalças, voltadas para dentro da casa, ainda marcavam o chão molhado. Era noite em São Lourenço da Serra, uma cidadezinha pacata no interior de São Paulo. Ruas vazias, postes com luz fraca e o silêncio quebrado apenas por latidos distantes. Henrique, 19 anos, estava sozinho em casa. Os pais tinham viajado às pressas para cuidar de um parente doente no sul de Minas. Ele até curtiu a ideia de passar 2 dias sozinho. Liberdade total, só ele, o celular e o som alto. A casa era antiga, daquelas com piso de madeira que range, com janelas que estalam quando o vento bate, e um corredor longo que ligava os quartos à sala. Henrique estava no quarto dos fundos, deitado, ouvindo música com os fones de ouvido. Tudo parecia normal, até que ele sentiu aquela estranha sensação de estar sendo observado. Ele tirou um dos fones, olhou em volta. Silêncio. Ia colocar o fone de novo quando ouviu claramente alguém sussurrar seu nome. Henrique. Arrastado, como se fosse dito bem ao lado da porta. Ele congelou. Achou que podia ser coisa da cabeça dele, mas então ele ouviu os estalos no chão de passos, no corredor. Tim Madeira se aproximando do quarto. Henrique se sentou devagar. O coração já batia acelerado. Olhou para a porta, que estava encostada, mas não trancada. Por trás dela, os passos pararam. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. E então, a máquina se mexeu. Sozinha, ele não gritou, não correu, não conseguia se mover. Ficou apenas ali, paralisado, com a respiração travada e o olhar fixo na porta.
que lentamente começou a se abrir com um rangido longo e agoniante. Mas ninguém entrou. Nada além do escuro. Henrique pegou o celular. As mãos tremiam. Ele lembrou que a casa tinha câmeras de segurança. O pai havia instalado duas, uma na sala e outra no corredor, voltada exatamente para a porta do quarto. Com os dedos trêmulos, ele abriu o aplicativo de monitoramento. A primeira imagem, a sala estava vazia. A segunda câmera, o corredor. E ali estava uma sombra, parada bem na frente da porta, sem rosto, sem forma definida, apenas uma silhueta escura, mais escura do que o próprio corredor, estática, observando como se soubesse que ele estava assistindo. Henrique arregalou os olhos, quase deixou o celular cair. Não era um problema de luz. Aquilo tinha forma, tinha presença, mas o mais estranho, a sombra não fazia nenhum som e a porta continuava abrindo. Ele ficou olhando para a imagem por cerca de 30 segundos. E então, de repente, a sombra simplesmente desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. Ele tomou coragem, levantou da cama. Say you do, Koto, calm, o cellular. O corredor estava completamente vazio. Nada, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pegada, nenhuma sombra. Ele voltou à câmera, reassistiu o momento. A sombra ainda estava lá, parada olhando, e sumia no mesmo instante em que ele se aproximava da porta. Ele passou o resto da noite em claro, com todas as luzes acesas, e uma faca de cozinha ao lado da cama. Mas na manhã seguinte, uma coisa ainda pior aconteceu. Ao checar novamente as gravações da câmera, ele percebeu algo que não tinha visto antes. A sombra já estava ali desde as 10 horas da noite, muito antes dos sussurros, muito antes dos passos, muito antes da porta abrir. Ela estava parada no corredor por mais de 3 horas, apenas esperando. Henrique nunca mais dormiu no mesmo quarto. Nos dias seguintes, tentou racionalizar, procurou explicações: vento, falha elétrica, reflexo. Mas nada, absolutamente nada, explicava aquela presença parada por horas, em silêncio no escuro, a poucos passos de onde ele dormia. A câmera captou tudo, mas o estranho é que, uma semana depois, ao abrir o aplicativo novamente, os arquivos simplesmente sumiram. Não havia mais registros da noite, como se ela nunca tivesse acontecido, ou como se alguém não quisesse que ela fosse lembrada. Henrique se mudou meses depois, mas até hoje, quando está sozinho, ele ainda sente que tem alguém atrás da porta. Você conseguiria dormir nessa casa de novo depois disso? A cidade de Águas Negras, no interior de Minas Gerais, era o tipo de lugar onde todos sabiam de tudo. Caio, 16 anos, estava sozinho em casa naquela noite. Os pais haviam ido dormir na casa da avó, a 2 horas dali, e ele preferiu ficar. Queria jogar online, ver séries, sem ser interrompido, e finalmente aproveitar uma noite livre. A casa onde moravam ficava na parte mais alta da cidade, cercada por um terreno abandonado, onde havia uma casa antiga, com janelas quebradas, vegetação crescendo pelas paredes e fama do mal-assombrada entre os moradores mais velhos. Caio nunca acreditou nessas coisas, até aquela noite. Passava das 11 horas da noite, quando ele foi até a cozinha pegar água e, ao voltar para o quarto, notou algo que o fez parar. A casa abandonada ao lado, com janelas quebradas e silenciosa, estava com uma janela acesa, uma luz fraca, amarelada, bem no 2º andar. A janela do quarto ao lado. E mais que isso, alguém estava ali, parado, olhando diretamente para o quarto de Caio Congalu. A distância era curta,
Menos de 15 metros entre sua janela e a da casa ao lado. No escuro do quarto dele, ele podia ver com clareza aquela figura alta, fina, estática, sem traços visíveis no rosto, apenas um corpo coberto por sombra, voltado completamente em sua direção. Por um momento, achou que podia ser um reflexo, mas a luz da casa ao lado estava acesa. E o mais estranho, a casa não tinha energia elétrica há mais de 2 décadas. Ele se afastou da janela devagar, puxou a cortina, tremia, pegou o celular, discou para a polícia local, mesmo achando que iam rir dele, mas foi atendido. Caio disse: "Boa noite. Eu tô vendo uma pessoa na casa abandonada ao lado. Tem uma luz acesa lá. Acho que invadiram." O policial respondeu: "Qual o endereço?" Caio disse: "Rua do Mirante 108. A casa dos fundos. Aquela que dizem que é assombrada." A resposta foi imediata e completamente inesperada. O policial falou: "Garoto, a gente passou aí hoje. Aquela casa está trancada, sem sinal de invasão. Ela está vazia há mais de 20 anos." Caio tentou manter a calma. Desligou. Foi até o interruptor. Acendeu todas as luzes, mas mesmo assim, a janela da casa ao lado continuava iluminada. E a figura ainda estava lá, agora mais próxima do vidro, mais nítida, mas ainda sem rosto. Ele tentou gravar com o celular, apontou a câmera. Nada aporixa. O vídeo captava apenas a escuridão. Nenhuma luz acesa, nenhuma pessoa. Mas, a olho nu, ele via a luz, a janela aberta, a figura observando, imóvel, e então ela se mexeu, levantou uma das mãos e lentamente acenou. Caio recuou. Tinha certeza que não era alguém da cidade. Menos ninguém morava ali há anos. Decidiu tentar dormir com as luzes acesas. Se trancou, mas algo o despertou por volta das 3 horas da manhã. Um som agudo, como se alguém arranhasse o lado de fora da janela dele. Ele se levantou, devagar, abriu um pequeno espaço na cortina, e o sangue gelou. Na janela da casa, ao lado, havia algo escrito com a ponta de algum objeto afiado no vidro embaçado, em letras trêmulas, como rabiscadas com pressa. Caio de baixo, uma seta apontava para a casa dele. Na manhã seguinte, os pais de Caio chegaram cedo e o encontraram trancado no banheiro, em estado de choque. Contetudo mostrou as imagens menos, mas a casa ao lado, mais uma vez, estava apagada, silenciosa como sempre. Mas uma coisa mudou quando foram até a casa abandonada. Encontraram uma janela do 2º andar, com o nome dele riscado no vidro por dentro, sem sinais de invasão, sem pegadas, sem energia elétrica. Mas o mais estranho foi o que o eletricista da cidade disse depois. A fiação dessa casa foi toda retirada nos anos 90. Nem luz, nem vida devia ter ali dentro. Desde então, Caio não consegue mais olhar pela janela, porque às vezes, mesmo com as luzes apagadas, ele ainda vê alguém olhando de volta. O apartamento era pequeno, um estúdio apertado no 3º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Nada muito confortável, mas cabia no orçamento de Gabriel, um programador recém-divorciado que precisava recomeçar. A mobília era básica, um colchão no chão, uma escrivaninha de segunda mão e caixas ainda fechadas encostadas nos cantos. O ambiente carregava um leve cheiro de mofo misturado a algo metálico, quase como sangue oxidado. Mas Gabriel ignorou. Estava cansado demais para se importar. Na primeira noite, o silêncio era absoluto, até que, às 3 horas da madrugada, ele acordou com um som seco vindo da parede à sua esquerda. 3 batidas espaçadas. Pausa. Depois, mais 3. Pensou que fosse algum vizinho batendo a cabeça na cabeceira da cama,
ou arrastando móveis. Revirou os olhos, resmungou e tentou voltar a dormir. Na noite seguinte, o mesmo som, exatamente no mesmo horário. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. A coincidência o deixou intrigado. Levantou e encostou o ouvido na parede. Nada. Silêncio. Mas ao deitar novamente, as batidas recomeçaram. Rítmicas, firmes, como se soubessem que ele estava escutando. No terceiro dia, Gabriel resolveu perguntar ao porteiro sobre o morador do apartamento ao lado. Disse o porteiro. O 307, disse o homem de meia idade, com expressão cansada. Tá vazio desde dezembro. Oh, Titimão, inquilino. Bem, teve uns problemas. Saiu de repente e nunca mais voltou. Mas por quê? Gabriel hesitou antes de responder. Só ouvi uns barulhos. Nada demais. O porteiro o encarou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas apenas deu de ombros. Esses prédios antigos sempre estalam de madrugada. Madeira, encanamento, coisa velha. Mas no fundo, Gabriel sabia, aquilo não era madeira, nem cano. Algo que batia do outro lado da parede, como se estivesse tentando chamar sua atenção. Na quarta noite, as batidas vieram mais cedo. Começaram às 2h40 da manhã. Como se algo estivesse ansioso. Gabriel estava acordado, deitado, de lado, esperando. Quando o som surgiu, ele sussurrou um alô. Do outro lado da parede, silêncio. Por um momento, pensou que tivesse imaginado tudo. Mas então, uma voz fraca repetiu. Alô, com um tom idêntico ao seu. Como um eco com atraso é o 600, o coração batendo acelerado. Apoiou a mão na parede, como se pudesse sentir a presença. Quem está aí? Perguntou. Do outro lado, alguns segundos depois. Quem está aí? A voz parecia artificial, fria, sem emoção, como se algo estivesse apenas copiando os sons que ele emitia. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Gabriel falava, e a voz respondia com uma pequena demora. Sempre a mesma entonação. Sempre às 3 da manhã. Era como conversar com um espelho. Na sexta noite, ele decidiu gravar. Deixou o celular ligado, microfone virado para a parede. Pela manhã, quando ouviu o áudio, percebeu algo estranho. Enquanto dormia, a voz continuava falando, repetindo phrases que ele nunca disse, sussurrando palavras num idioma que ele não reconhecia, como se algo estivesse tentando se comunicar com um código esquecido. A partir daí, o sono de Gabriel virou tormento. Passou a ter pesadelos recorrentes com um homem sem rosto que batia na parede de carne. No sonho, o estúdio não tinha mais tijolos. As paredes pulsavam, como se fossem feitas de pele viva, respirando com ele. Sempre que ele tentava fugir, acordava, exatamente às 3 da manhã em ponto, com o som seco das batidas. Sempre 3. Sempre vindo da parede vazia. Na 7ª noite, tudo mudou. Gabriel já não conseguia mais distinguir sonho de realidade. Passava os dias em silêncio, evitando ligações e ignorando e-mails de trabalho. Sua vida estava se transformando em um espelho rachado, e a rachadura vinha da parede do 307. Na madrugada seguinte, ele fez o que não devia. Falou algo que não queria que fosse repetido. Disse, com firmeza, "Você não é real." E esperou. A resposta não veio de imediato. O silêncio durou mais de 1 minuto. Ele começou a se levantar da cama, acreditando que talvez, enfim, tivesse vencido a obsessão. Mas então, a voz respondeu, não com um eco, não com cópia, mas com iniciativa própria, com entonação firme. "Você está no lugar dele." Gabriel congelou. Seu corpo inteiro arrepiou. "O quê?" perguntou, com a voz trêmula. A resposta veio clara, sem atraso. "Você ficou
Agora somos vizinhos. Ele cambaleou para trás, derrubando uma cadeira. Correu até a porta. Tentou sair, mas a fechadura estava travada. As luzes começaram a piscar. O som das batidas se espalhou por todas as paredes, como se houvesse dezenas de mãos presas dentro do concreto. Gabriel gritou. A parede respondeu com outro grito. Mas esse não era dele. Gabriel recuou até o centro do quarto, ofegante, o suor frio escorrendo pela nuca. A voz, aquela coisa, ela não estava mais apenas imitando, estava falando com ele. A luz da cozinha piscava freneticamente, lançando sombras erráticas nas paredes. Por um segundo, jurou ver uma silhueta projetada no reboco, uma figura alta, deformada, com braços desproporcionais e a cabeça encostada na parede, como se estivesse escutando também. Quem é você? Ele gritou. Silêncio. Então, sussurros, não como antes. Não mais repetindo frases. Agora eram lamentos, gemidos agônicos que vinham de dentro da estrutura do apartamento, como se a própria parede estivesse chorando. Gabriel correu até a parede da esquerda e começou a socá-la com força, gritando. Queria uma resposta, queria expulsar aquilo dali. Mas foi quando ele bateu 3 vezes que tudo mudou. O som voltou, mas não da parede. Veio do dentro do quarto. Atrás dele, 3 batidas secas, ritmadas, vindas da porta do banheiro. Ele se virou lentamente. A porta estava entreaberta. No escuro, ele viu algo. Um olho aberto na parede do azulejo, olhando fixamente para ele. Um olho humano, mais velho, apodrecido. E ao redor, rachaduras no ladrilho, como veias negras, se espalhando pelo ambiente. Ele gritou e tropeçou para trás. Quando olhou de novo, o olho não estava mais lá. Mas a parede, o estúdio inteiro, parecia olhar para ele agora. Estava consciente, viva. O relógio no canto piscou. 3h13. E então veio a voz, não pela parede, mas dentro da cabeça dele, voca, e o novo, o antigo está conosco agora. Gabriel cambaleou até a porta de entrada e girou a maçaneta com força. Ela cedeu. Saiu correndo pelo corredor, descalço, só de bermuda, sem celular, sem chave, sem rumo. Bateu na porta do porteiro, que abriu assustado com a cena. Tem alguém no 307? Ele gritou. Tem alguém preso ali dentro. O porteiro franziu a testa. Não tem, senhor. Eu mesmo abri ontem. Tá vazio. Como sempre esteve. Gabriel exigiu que fossem até lá. Subiram, os dois. O porteiro destrancou a porta do 307. Lá dentro, nada. O apartamento estava vazio, sem móveis, sem sinal de poeira, sequer, impecável, como se nunca tivesse sido usado. Mas havia uma coisa, uma marca. Na parede de fundo, idêntica à do estúdio de Gabriel, havia dezenas de pequenos arranhões, como se unhas tivessem sido cravadas ali. Vindas de dentro da parede, o porteiro observou com um silêncio estranho. O último morador também dizia ouvir coisas. Ele murmurou, quase como para si. Dizia que o apartamento respondia. Depois, desapareceu. Largou tudo e sumiu. Gabriel virou-se para ele, a respiração presa. Você sabia disso. O tempo todo, o homem apenas olhou para ele com olhos vazios e disse: agora você entende por que ninguém dura muito tempo aqui. Gabriel não voltou para o estúdio naquela noite. Se hospedou em um hotel barato e decidiu se mudar no dia seguinte. Mas naquela madrugada, acordou às 3 da manhã. Não no hotel, mas no estúdio, deitado no colchão. As caixas, no mesmo lugar, a porta trancada. Ele se levantou, tonto, confuso. Quando tentou abrir a janela, percebeu que ela não existia mais. Havia apenas parede
em todos os lados, como se o cômodo tivesse sido selado, isolado, enterrado. E então as batidas. Mas agora vinham de todos os lados, ritmadas, contínuas, e junto com elas, vozes. Não uma, mas várias. Muitos sussurrando, falando entre si, como se dezenas de vizinhos estivessem presos entre as camadas do concreto, observando, murmurando, se movendo dentro da estrutura. Uma nova voz ecoou entre elas, firme, clara, familiar. Ele aceitou. É o novo. Está pronto. Gabriel correu para a parede, desesperado, batendo, gritando por socorro. Mas do outro lado algo respondeu. Uma voz igual à sua. Quem está aí? Com segundos de atraso. Quem Tawei. Repetindo tudo, ele caiu, de joelhos. Lágrimas escorriam. Ele entendeu. Não era mais o Gabriel. Não por completo. Agora era mais um eco, mais uma sombra entre as paredes. Na manhã seguinte, o estúdio estava vazio, anunciado novamente para locação, e ao lado da porta, 306, no batente da parede, alguém escreveu discretamente, com a ponta da unha, Astruz da Manha, responda e eles te escutam. Era uma madrugada comum em Belo Horizonte, capital silenciosa quando o relógio passa das 2. Os carros somem, as luzes diminuem, e o barulho da cidade é substituído pelo eco metálico dos prédios altos, onde o concreto engole qualquer som. Danilo, 34 anos, morava sozinho no edifício Santa Turisa, um prédio antigo, de 12 andares, construído nos anos 70. O tipo de lugar onde os vizinhos não se falam, e o zelador sempre parece saber mais do que diz. Danilo trabalhava em casa, costumava dormir tarde. Naquela noite, como em tantas outras, ele desceu até a portaria para buscar algo que pediu por aplicativo. A porta automática do elevador se abriu com um estalo metálico. Ele apertou o botão do térreo, mas algo o fez parar. O botão do 13º andar estava aceso. Ele franziu a testa. A administração sempre dizia que o prédio tinha apenas 12 andares. O andar superior, inclusive, era ocupado por reservatórios e equipamentos. Sem apartamentos, sem janelas, sem acesso. Achou que fosse um erro elétrico, mas na tela do elevador, o visor digital subia lentamente até o número 13. Nos dias seguintes, Danilo tentou esquecer, mas o botão do 13º andar continuava acendendo, sempre entre 2 horas e 3 horas da manhã. Ele chegou a gravar, postou em fóruns, mandou mensagem para o síndico, que respondeu: é impossível, o 13º não existe. Deve ser erro no painel. Ignore. Mas Danilo não conseguiu ignorar. Numa madrugada chuvosa, às 2h47, ele decidiu testar. Entrou no elevador, sozinho, com o celular gravando. Todos os botões apagados, exceto o 13, piscando lentamente, como se o elevador estivesse esperando que ele confirmasse. Danilo estendeu o dedo e apertou. O elevador começou a subir, mas a velocidade era diferente. Mais lenta, mais profunda. O visor passou pelo 11, depois 12 e parou em 13. Com um dim seco, as portas se abriram. O que Danilo viu não era um corredor irá um espaco, cinza, longo e úmido, com paredes de concreto bruto e lâmpadas fluorescentes piscando no teto alto. Sem portas, sem janelas, sem fim. Ele deu um passo para fora. O som dos sapatos ecoou como se estivesse dentro de um reservatório. Virou-se. As portas do elevador ainda estavam abertas, mas ao olhar o visor digital, o número tinha sumido. Nada. Nem 13, nem T. Só um fundo preto. Danilo se virou.
e começou a andar. Os passos ecoavam, mas algo estava errado. O tempo parecia esticado. Ele olhou o celular. O relógio estava parado. Às 2h52 da manhã travado. Congelado, a única coisa que se movia era o som e um leve sussurro vindo de algum ponto invisível à frente. Danilo tentou voltar para o elevador. A porta ainda estava aberta, mas ao entrar, nada funcionava, os botões estavam apagados. Nenhuma resposta ao toque. Ele apertava o térreo, o 12-1, mas nada acontecia. Foi quando percebeu algo ainda mais perturbador. A luz do corredor tinha apagado, uma a uma. As lâmpadas estavam sendo engolidas pela escuridão. E junto com ela, vinha o som de passos leves. Se aproximando, Danilo começou a bater nos botões com força, implorando para a porta fechar. Mas a porta não fechava. A escuridão se aproximava. A temperatura caiu. E então, pela primeira vez, ele viu, no fundo do corredor, parado, estava Algum. Alguém com o mesmo rosto que ele, o mesmo corpo, a mesma roupa, mas com os olhos completamente pretos. A porta finalmente se fechou. O elevator desceu. Danilo saiu correndo. Trancou o apartamento. Tentou dormir no dia seguinte. Foi até a administração e exigiu ver a planta original do prédio. Não havia 13º andar. Nunca houve. Mas o mais assustador foi o que o porteiro disse antes dele sair. Engraçado você perguntar, porque você não foi o primeiro morador a falar disso. Há uns anos, um cara do 7º andar também jurava que tinha visto esse tal andar extra. Depois, sumiu. Deixou tudo para trás. Nunca mais voltou. Danilo nunca mais usou o elevador. Mas às vezes, durante a madrugada, ele ouve o som do elevador subindo sozinho. E quando passa no visor, o número 13 ainda acende. Fernando era um cara comum. Trabalhava como técnico de informática e morava sozinho num pequeno apartamento no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. Sempre foi cético quanto a histórias de fantasmas e assombrações, mas tudo mudou numa madrugada silenciosa de segunda-feira. Começou com um detalhe que, à primeira vista, parecia apenas uma falha elétrica. A TV da sala, ainda com entrada para antena analógica, passou a ligar sozinha, sempre no mesmo horário, 2h46 da manhã. Sem variar um segundo. Fernando achou que podia ser um timer ativado por engano. Conferiu o manual, mexeu nas configurações, trocou os cabos. Até desligou da tomada, mas mesmo sem energia, a maldita TV continuava ligando. A primeira vez que ouviu o som foi em plena madrugada. Um chiado forte, seco, sujo. Aquele tipo de ruído que parece mais vibração do que som, que atravessa os ossos. Levantou sonolento e foi até a sala, achando que tinha deixado a TV ligada. Mas ao chegar, congelou. A tela estava coberta por estática, e no fundo dela havia uma figura. Era escura, imóvel, indefinida. Estava ali, parada, como se fosse filmada por uma câmera estática. Fernando ficou paralisado. Desligou e ligou a TV de novo. A imagem voltou. Mesma figura, mesmo chiado, mesmo horário. Assustado, pegou o celular e gravou. Filmou por quase 2 minutos. A figura estava lá, mas no dia seguinte, ao mostrar o vídeo para a namorada, Camila, a tela estava completamente preta. Só o chiado permanecia. Nenhuma imagem, nenhuma sombra. Camila riu. Disse que devia ser um curto. Mas quando a TV voltou a ligar na noite seguinte, sem estar conectada à tomada menos o sorriso dela, desapareceu. Fernando ficou dias tentando entender o que acontecia, até que, numa terça-feira, algo mudou. A figura se mexeu,
Foi sutil, 2 passos para frente. Agora, Fernando via os contornos. Era uma mulher, cabelos longos sobre o rosto, pendendo ao lado do corpo, pés descalços, sujos, desproporcionais. O botão do controle não funcionava. O da TV também não. Ele foi até o disjuntor do prédio e cortou a energia geral do apartamento. E mesmo assim, a TV continuava ligada, mas agora não era só estática, era um sussurro, um murmúrio grave, distorcido, como uma voz velha tentando sair de um rádio quebrado. Primeiro eram só sons, depois palavras. Você, tá vendo? Não devia ter ficado. Isso sempre foi seu. A figura se aproximava da tela, o rosto quase encostado. A respiração dela ficou mais audível. Um som molhado, viscoso, e então ela começou a imitá-lo, a repetir cada palavra, cada frase, cada suspiro. Mas depois passou a falar antes dele. Começou a dizer frases que ele ainda ia dizer, como se soubesse o que Fernando pensava. Elle tentou desligar a TV mais uma vez, mas ela desligou sozinha. O reflexo escuro da tela ficou visível. E ali ele viu. Havia alguém atrás dele, mas ao se virar, a sala estava vazia. O reflexo no vidro não era o dele, era o dela. Mesmos gestos, mesmos movimentos, mas sorrindo. E Fernando não sorria. Dias depois, ele começou a perder a noção do tempo. Acordava em lugares diferentes, roupas trocadas, coisas fora do lugar. A escova de dente no micro-ondas, o celular dentro da geladeira. E sempre, às 2h46, a TV ligava. Instalou uma câmera na sala. E uma noite, ao rever as gravações, viu algo que o fez perder o sono. Ela estava ali, sentada ao lado dele no sofá, imóvel, encarando a TV. E segundos depois de assistir ao vídeo, o arquivo sumiu, como se ela não aceitasse ser vista 2 vezes. Fernando começou a mudar. A pele manchada, os olhos ardendo, a sensação constante de que havia alguém dentro dele, não com ele, dentro dele. Na 12ª noite, tudo se repetiu. Mas agora, ela não estava mais apenas na tela. Estava na casa, nos sons da cozinha, no banheiro, onde o espelho, embaciado, revelava palavras escritas ao contrário, no som do seu nome sussurrado atrás da porta. Naquela madrugada, Fernando olhou pelo olho mágico da porta, achando que veria o corredor vazio. Mas quem estava ali era ele mesmo. Ou melhor, algo com um rosto dele, parado, sorrindo de um jeito que ele nunca soube sorrir.